O homem exterior se corrompeu. Só que quando o exterior se corrompe, o interior ele se corrompe também? Não. Ao contrário. Porque o verdadeiro homem, nesse momento, ele vai, meu irmão, se despertar. E é aí que vai acontecer a mudança. Por isso, toda pessoa que tem algo chamado consciência e se incomoda quando uma coisa não está boa, se incomoda quando algo ela faz e não deveria fazer, quando ela comete algo e ela percebe que é errado, quando ela para nos seus momentos a dizer, eu preciso mudar, isso é um excelente sinal, porque é sinal que o teu homem interior não está corrompido, mas ao contrário, meu irmão, ele quer realmente mudar essa história. O galo cantou, e aí olha o que aconteceu, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, fez o quê? Chorou? Amargamente. Naquele momento, meu irmão, que o galo canta, Jesus está em algum lugar onde tinha visão para Pedro. Jesus olhou para o Pedro. Quando Jesus olhou para o Pedro e o Pedro olhou para Jesus, sabe quando o olhar se cruza assim, ó? Aquela coisa, né? Os olhares se cruzaram. Ah, meu irmão, na hora eu vou dizer. O Pedro sentiu lá na alma dele. Ele falou comigo. Quando a gente vem num culto assim, o olhar de Deus também cruza com a gente, né? Por mais que a gente queira olhar para cima, para baixo, para o lado, né? Mas o olhar de Deus cruza. E quando o olhar de Deus cruza, a gente sabe, opa, eu fiz isso aqui, não deveria. Eu tive essa atitude, eu não deveria. Isso aqui que eu estou fazendo não é legal. Isso aqui, Deus ele é contrário a essa situação. E como é bom quando isso acontece. Porque como diz o texto que lemos de Coríntios, né, ainda, né, que o exterior se corrompa, o interior se renova. Ele se renova. E ele chega a dizer o seguinte, porque a nossa leve e momentânea tribulação, é leve e momentânea, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O Pedro, quando recebe aquilo, a Bíblia diz que ele fez o quê? Chorou amargamente. Ou seja, ele naquela hora, o homem interior, aquele homem de Deus, o Pedro, chamado por Jesus para ser um apóstolo, ele agora, meu irmão, está trazendo à memória, opa, esse Pedro que agiu com o seu eu, esse Pedro que agiu no impulso, esse não é o Pedro verdadeiro que Deus chamou, o verdadeiro é esse, que reconhece a palavra, que reconhece que errou e que precisa de uma mudança. Meu irmão, algumas coisas Pedro teve que trazer à memória dele naquele momento. Algumas coisas que aconteceram na sua vida. E quando a gente tropeça, Deus ele também traz aquilo para o nosso coração que a gente precisa. Olha o que diz João capítulo 13, verso 6. Veja um aspecto pela qual Pedro nesse momento teve que poder trazer a memória na sua vida para se levantar daquela situação. E veja como isso muda e transforma o ser humano de uma forma tremenda. João capítulo 13, verso de número 6. Olha só. João, capítulo de número 13, verso 6. Diz assim, meus irmãos. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Veja, humildade. Humildade. Humildade para reconhecer que errou. Jesus, num ato de humildade, Jesus para diante dos discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos. O Senhor se coloca na posição de servo. O Pedro, quando viu Jesus lavando o pé dos discípulos, dos outros colegas dele, apóstolos, ele disse assim, o meu o senhor não vai lavar não.
Em outras palavras, está dizendo, peraí, o senhor é o Senhor, nós que devemos estar lavando os seus pés, não o senhor lavando os nossos, o meu o senhor não lava, o que é isso? Isso é muita humilhação, se eu querer lavar os... Não, o meu o senhor não vai lavar, não. Peraí, olha a sua posição e a minha, é o contrário, que história é essa? Jesus olhou para ele e falou assim, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Jesus está mostrando o seguinte, meu amigo, a humildade, isso muda uma situação toda. Por isso que a Bíblia diz, se depender de vós, tem de paz com todos. Por isso que a Bíblia diz, olha, mesmo que você esteja certo, mas se você sabe que o outro está errado, não deixa o orgulho tomar conta, não. Em vez de se apresentar a tua oferta no altar, deixa ela no altar. Vai primeiro se reconciliar com essa pessoa, depois você volta e apresenta a tua oferta ao altar. É Jesus mostrando, meu irmão, humildade é uma coisa tremenda. Você é o chefe, mas às vezes você com humildade chega lá e você põe a mão na massa também. Você nem precisava fazer, quem manda é você, quem paga o salário é você, você dá a ordem de como é que faz. Mas às vezes você vai lá e você põe a mão na massa, meu irmão. Né? E o outro olha e fala, meu Deus, o meu chefe está fazendo, eu tenho que fazer também. Vou ficar sem graça se eu não fizer um negócio desse aqui, porque aí vai ficar complicada a coisa. Né? E aí você faz. Você perdeu alguma coisa por ter feito aquilo? Você foi humilhado por ter feito aquilo? Você se inferiorizou por ter feito aquilo? Lógico que não, meu irmão. Mas você, com um exemplo, você mostrou como deve ser. Jesus falou assim, ó, se eu não fizer, você não tem parte comigo. Senhor, então lava o pé, lava a cabeça, lava tudo. Então me lava por completo. Jesus falou assim, não precisa, Pedro. Vocês estão limpos. Mas tem um que não está. Ele estava se referindo a Judas. Em outras palavras, dizendo, sabe? Chega um momento na vida, Pedro, que a gente precisa sair um pouquinho do pedestal e a gente precisa se colocar numa posição diferente. Esse homem que estava dizendo, olha, eu vou contigo até a morte, ele agora está precisando descer do pedestal, porque ele entendeu, sabe o quê? Ele não era tão dono de si como ele pensava que era. Ele não estava tão pronto e preparado como ele pensava que estava. Ele não era o cara como ele achava que ele era. Ele precisava agora reconhecer. Ele precisava agora voltar. Ele estava chorando amargamente, meu irmão. Porque ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o interior, ele vai ter o peso de uma glória que é eterna. É o momento de se levantar. Essa manhã é o momento da gente se levantar em muitas coisas da nossa vida. Que talvez em algum momento a gente também se encheu tanto do nosso eu que a gente não consegue enxergar que aquilo precisa mudar. A gente sempre aponta que o erro é do outro, a culpa é do outro e a falha é do outro. Tem hora que a gente precisa parar um pouquinho. Deixa eu lavar os pés. Deixa eu entender que é algo que precisa ser feito. Ele teve que parar um pouquinho. Trazer à memória a lição que ele aprendeu. Ele lembrou do que Jesus tinha dito. Meu irmão, tudo que você tem aprendido ao longo desses anos nesse lugar, pode ter certeza, isso está bem presente na tua vida. E no tempo certo o Espírito Santo vai trazer tudo isso ao teu coração. Às vezes você ouve algo, parece que não serve para você naquela hora. Fica tranquilo, às vezes não vai servir, não. Vai passar 1 ano, 2 anos, 5 anos. Mas você vai trazer a memória. Aquele dia a palavra falou ao meu coração. Aquele dia Deus usou o homem de Deus para trazer aquela mensagem para mim. E aquilo vai vir no coração. Puxa, é verdade, um dia foi falado. Às vezes eu nem dei atenção àquilo. Mas é verdade aquilo que ele me disse. É verdade, eu nem gostei o dia que ele falou. Fiquei chateado o dia que ele falou comigo daquele jeito. Mas aquilo no tempo certo, no momento certo, Deus vai trazer. Não é para mostrar, está vendo? Não, não, não. Mas é para que você realmente caminhe, para que você viva a excelência daquilo que Deus tem preparado para a tua vida.